Uma iniciativa solidária tem ganhado espaço em várias cidades do Brasil. E para que isso dê certo, só precisa de uma coisa: uma geladeira. É o que você vai conhecer a partir de agora. Todos os dias, Edson abastece a geladeira que fica na calçada. Não, você não entendeu errado não. A geladeira está instalada do lado de fora mesmo, na rua. Além de água e alimentos, a gente encontra também solidariedade. Qualquer pessoa que passa por aqui pode pegar o que tiver dentro sem pagar nada. E se quiser levar alimentos para casa, também pode. O que você acha que a geladeira está fazendo aí? Rapaz, é uma boa pergunta. Tenho curiosidade de saber. A geladeira solidária é uma forma eficiente e criativa de oferecer comida para quem mais precisa. Para mantê-la sempre abastecida, Edson conta com a ajuda de vizinhos e de gente que nem mora perto, como a Maria de Fátima, que é de outro bairro e faz questão de contribuir. Hoje é macarrão à bolonhesa. Todos os dias vocês trazem? Todos os dias. A gente traz para almoço e janta. Se a gente vem no outro dia, não tem mais. A iniciativa é do empresário, que investiu apenas R$ 250 para a compra do eletrodoméstico seminovo. A geladeira funciona no mesmo local dessa clínica terapêutica, mantida também por ele em Sorocaba, interior de São Paulo. E foi aqui na internet que o empresário descobriu que poderia fazer mais. A inspiração da geladeira solidária veio das redes sociais. Edson gostou da ideia e partiu logo para a prática. Olha, eu achei uma ideia muito interessante, porque é uma ideia fácil de você implementar e você começa a ajudar as pessoas que estão passando necessidade na rua. E também evita aí o desperdício de alimentos. A proposta de deixar uma geladeira disponível para servir quem passa na rua ganhou a aprovação da maioria dos moradores. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Isso é uma coisa boa que ajuda muita gente que precisa. E a pior coisa que tem é a fome. Qualquer pessoa pode doar, mas antes é preciso obedecer algumas regras. Não são permitidos alimentos vencidos, embalagens abertas e nem bebidas alcoólicas. Eu vi no jornal e gostei da ideia, achei boa, né? Eu já comi uma pera daqui também, porque estava muito bonita. Outras cidades, como Goiânia, por exemplo, já contam também com a geladeira solidária. Ela foi instalada em local visível e de fácil acesso. Edson quer agora divulgar a ideia para que mais pessoas adotem o projeto. E a recompensa de você ver a pessoa que está realmente precisando, às vezes está na rua procurando trabalho ou catando alguma coisa e passa na geladeira, tem uma água, tem uma fruta, tem até uma marmita, é a recompensa, é o que vale o trabalho aí, que foi até pouco para ter feito tudo isso. Você fica agora com a segunda parte do documentário Dia da Vitória, uma homenagem aos heróis do Vale. Nos vários episódios que marcaram a Segunda Guerra Mundial, o massacre aos judeus pelos nazistas, o ataque a Pearl Harbor, a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, muitos merecem ser contados de novo. A participação da FEB, o soldado brasileiro, é um deles. O Brasil improvisou na guerra e mostrou a criatividade de seu soldado em combate por terra, mar e ar. Os pilotos da FAB foram ao Panamá receber treinamento. Treinando sob a direção dos americanos. No ar, o grupo de caça brasileiro, com 48 oficiais, disparou mais de 1 milhão de tiros, 4.432 bombas, o equivalente a 1.000 toneladas de explosivos. Por terra, em apenas 30 dias, a FEB avançou 28 quilômetros, ocupando 236 quilômetros quadrados a partir do consagrador combate em Massarota, onde se deu o primeiro tiro da tropa. O exército brasileiro, aclamado pelos italianos libertados, segue para Camaiore, Toma Cassino, depois Monprano. Enfim, se defronta com o desafio de vencer a linha gótica, onde os alemães montavam a contraofensiva. A dificuldade maior começa em Monte Castelo, 2 tentativas mal sucedidas, quase 400 mortes. O Monte Castelo foi atacado sem êxito 2 vezes, atacando uma tropa alemã de montanha, uma divisão de montanha muito aguerrida, e os 2 primeiros esforços fracassaram. Foi tomado por momentos o morro, mas debaixo do contra-ataque alemão, foi de novo perdido.
Mas finalmente o ataque foi levado a cabo e ao êxito com uma perfeição militar. Os brasileiros lutam 2 meses com os alemães e conhecem o General Frio. Temperatura abaixo de 20 graus negativos, neve com 50 centímetros e até 1 metro de espessura. As botinas, maiores que seus pés, próprias para o biotipo norte-americano, faziam congelar. O jeito era embrulhar os pés com jornal ou com o que aparecesse no caminho. Era uma adaptação para evitar o pé de trincheira. Porque tendo o homem brasileiro um pé menor que o americano, os galochões, que eram colocados acima das botinas, facilitavam então com o papel, com a pena de galinha, ou com o pano, um calor maior do que a própria meia. E conseguia também dar ao pé, os dedos, um movimento para facilitar a circulação. Isso então trouxe ao brasileiro uma certa vantagem de se apresentar no fim da guerra com menor índice de elementos atacados de congelamento dos pés, ou pé de trincheira. O general McClark reconhece a bravura do soldado brasileiro. Condecora vários deles e as bandeiras de seus contingentes. Depois, é condecorado pelo ministro da Guerra brasileiro, quando Dutra visita oficialmente o front. Afinal, os brasileiros venceram o frio, renderam os alemães, aprisionados nas ruínas de Monte Castelo. Houve quem não acreditasse que o exército ariano, considerado o mais preparado do mundo, se rendesse ao exército caboclo do Brasil. McClark, àquela altura, já acreditava no soldado brasileiro. Tínhamos na frente dos brasileiros, segundo me lembro, uma colina bem alta de onde os alemães dominavam tudo. Portanto, era um monte que eu determinei que os brasileiros capturassem. Não podemos parar de combater os alemães. Finalmente, o ataque às posições do Vale do Có. A 14 de abril de 45, a FEB enfrenta uma das mais temidas posições dos alemães nos Apeninos, Montese. E o cerco à 48ª Divisão Alemã, do bloqueio a Coléquio. Os brasileiros prenderam 2 generais, 871 oficiais, 12.708 soldados e apreenderam 1.000 viaturas e mais de 4.000 animais. A Alemanha se rendeu pela paz no dia seguinte. Festa nas ruas da Itália e em todo o mundo. No Vaticano, o Papa sai às ruas em procissão até a Basílica de São Pedro e ali abençoa o comandante brasileiro, o general João Batista Mascarenhas de Moraes. Sobe a bandeira do Brasil em Pistoia, onde ficaram nossos mortos no primeiro momento, até a transferência para o cemitério dos Pracinhas, no Rio de Janeiro. A guerra, traduzida por um saldo de tristes números: 451 mortos no Exército, 9 na FAB. Os das Marinhas de Guerra e Mercante, 1.464, ficaram no próprio solo brasileiro ou no silêncio das águas do Atlântico. O que pouca gente sabe é que no saldo da vitória o Brasil saiu perdendo. O Brasil foi excluído após a guerra da Conferência de Paris, justamente de reparações de guerra. Muita gente não sabe, por exemplo, que o Brasil arrendou navios, cargueiros, nós tínhamos uma frota mercante considerável, para participarem de operações no Pacífico e na Europa com os aliados, ao preço simbólico de aluguel de $1 por navio ao mês. Alguns foram até com as tripulações, outros foram apenas os navios, assim como também se esquece que o Brasil, ao término da guerra, teve congelado um elevado crédito resultante das exportações de matérias-primas e alimentos para os Estados Unidos, dinheiro este, mais de $1 bilhão, que depois o Brasil cedeu em Bretton Woods para a realização do Plano Marshall, ou seja, a recuperação da Europa. Do outro lado, na Inglaterra, também saímos com um saldo elevadíssimo de bilhões em libras e que, no entanto, não foram pagos ao Brasil diretamente, mas os ingleses resolveram nos pagar com investimento nas companhias inglesas então existentes no Brasil.
O fato é que, numa guerra, a contabilidade dos números, das perdas humanas, não se compara à da liberdade conquistada, como se vê nas palavras de McClark. Minha missão era atrair para a Itália todas as divisões alemãs que pudesse, triturá-las e impedir que interviessem na operação de Ike na Normandia. E foi o que fizemos. Nesta edição você acompanhou o início da campanha de vacinação contra H1N1 no Vale do Paraíba. Viu também que o preço do combustível aumentou e, por conta disso, muitas pessoas estão ainda mais assustadas com os reajustes. Mostramos os dados que confirmam que 6 em cada 10 famílias brasileiras se endividaram no mês de abril. O projeto de lei deixa todos os assentos de ônibus públicos municipais prioritários em Taubaté. Você também acompanhou o ranking que aponta Pindamonhangaba como uma das 50 cidades do Brasil que mais contrataram em 2016. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube e dê uma passadinha no nosso Instagram. Lembrando que temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.